Hoje, o cristianismo tem cerca de 2 bilhões de seguidores. É tipo um terço de toda a população mundial. É muita gente, né? Nossa, uma escala meio absurda pra gente colocar na cabeça. Mas a verdadeira história de como isso aconteceu tem uma ironia gigante. Porque envolve o império mais poderoso do mundo ocidental, meio que acidentalmente construindo palco para a religião que ele mesmo tentou exterminar. Exato. Há 2000 anos, lá na Palestina, os primeiros cristãos eram um grupo formado basicamente por pessoas escravizadas e, claro, pelas camadas mais pobres da sociedade, sabe? Sim, eles eram caçados, podiam ser presos, torturados de forma bárbara e mortos pelas autoridades romanas. O que nos traz bem para o cerne da nossa análise profunda de hoje. A gente vai mergulhar nas engrenagens de Roma, mas não para ficar decorando nomes ou datas. Ah, com certeza não. Como é que uma república guerreira, que estava sempre em expansão, virou um império colossal, governado por homens que, se diziam deuses? E como, no fim das contas, esse mesmo império acabou engolido por uma fé monoteísta, né? Isso. A gente vai investigar a anatomia desse colapso e entender as sementes que eles mesmos plantaram para a própria ruína. E olha, para entender como as estradas romanas pavimentaram tanta coisa que a gente vive até hoje, a gente precisa voltar para o momento exato em que o império nasceu. Porque não foi uma transição natural. Não, longe disso. Foi um golpe político magistral. Totalmente desenhado para parecer legalidade pura, sabe? O ano que define isso é 27 a.C., o fim da República e o início do Império. E o grande arquiteto disso foi Otávio. Que não chegou pedindo licença, né? E o homens. Caramba, 300 mil. E sob essa sombra militar toda, ele manobrou a política num nível que forçou o Senado romano a dar para ele um acúmulo de títulos. E isso, na prática, criava uma ditadura inquestionável. Certo, vamos desempacotar isso. É uma lista de acúmulo de poder que assusta muito pela precisão. Primeiro ele vira o primeiro senador. O que significa que ele preside os debates e dita a pauta. Exato. Aí ele ganha o título de imperator, virando o chefe supremo de todas as forças armadas. Depois assume a função de tribuno da plebe. Que teoricamente fazia dele o representante direto da população mais pobre, né? Tornava qualquer decisão dele inviolável. Sim, e ainda vira procônsul, controlando as províncias mais ricas. Mas a coroação dessa estratégia toda, a verdadeira virada de chave, é o título de Augusto. Aí que tá. Esse é o ponto onde a política encontra a religião. Porque o título de Augusto dava a Otávio um caráter quase que divino. Ele deixava de ser só um general, né? Ele passava a ser visto como um governante escolhido a dedo pelos deuses romanos, e como ele também acumulou a função de grande pontífice, ele virou a autoridade religiosa máxima. Nossa, genialidade sombria pura. Muito. A sacada é que as instituições tradicionais da República, tipo o próprio Senado, não foram abolidas. Elas continuaram lá, existindo. O que me lembra muito uma manobra de um CEO incrivelmente agressivo hoje em dia. É como se ele comprasse sorrateiramente todas as ações de uma empresa gigante, assumisse o controle de cada centavo. Mas mantendo as aparências. Exato. Ele faz questão de manter o antigo conselho de diretores tomando cafezinho nas cadeiras chiques. Só de enfeite, sabe? Para ninguém reclamar que as regras mudaram. O que é fascinante aqui é como ele lidou com a população. Para garantir que o povo nas ruas não reclamasse dessa mudança drástica, Otávio usou uma política de controle social muito eficiente. A famosa política do pão e cerco, né? O panem et circenses. Isso mesmo. Distribuição massiva de trigo, perdão de dívidas para camponeses arruinados e, claro, o patrocínio daqueles espetáculos gigantescos e sangrentos. Mas espera aí. Vamos analisar isso com calma. Distribuir um pouco de trigo e colocar guerreiros aprisionados para lutar até a morte contra animais num lugar tipo Coliseu, isso era realmente o suficiente para manter milhões de pessoas miseráveis sob controle? Não me parece uma base muito estável, sabe? Pode parecer meio superficial para a gente hoje, mas o mecanismo psicológico por trás do pão e circo era afiadíssimo. A expansão da República gerou uma desigualdade imensa em Roma. Tensão social pura. Então o pão resolvia a fome imediata. Exato. Evitava motins de estômagos vazios. Já o circo oferecia uma catarse coletiva.
Aquela violência extrema servia como uma válvula de escape para a frustração da plebe. Uma distração macabra. Sim. E a mensagem do Estado era muito clara. A sua vida é difícil, mas olha, você é um cidadão romano. Olha para esses prisioneiros sangrando na areia, você está acima deles. Nossa, é a manipulação da sensação de superioridade junto com o estômago cheio. E funcionou, né? Inaugurou a fase do Alto Império, o período da famosa Pax Romana. Que vai de 28 a.C. até 180 d.C., terminando ali com Marco Aurélio, que inclusive ganhou um arco do triunfo em Roma no ano de 176. As fronteiras param de se expandir alucinadamente e se estabilizam. A guerra diminui. E essa estabilização gera uma metamorfose na sociedade. Sem novas conquistas, o império passa a viver da manutenção e da exploração daquela imensa riqueza acumulada. E isso cria uma nova elite, certo? Com certeza. A antiga nobreza do Senado começa a ser substituída por uma nova aristocracia. Militares e principalmente comerciantes que enriqueceram um absurdo com rotas globais. Roma atinge o auge. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque a gente tem um dado sobre essa elite que quebra totalmente a nossa expectativa. A gente costuma imaginar que esses novos super ricos formariam dinastias intocáveis de séculos. É o que se espera. Mas a realidade é que essas famílias raramente duravam mais do que 2 gerações no topo. É uma rotatividade insana. Como eles conseguiam perder fortunas tão rápido? A armadilha do status social romano era mortífera. A sociedade lá no topo exigia gastos completamente irracionais para você manter o poder político. Tipo o quê? Bom, a riqueza entrava pelo comércio, mas para se manter relevante e garantir favores do imperador, era uma obrigação velada bancar festas colossais para a cidade inteira. Do próprio bolso. Do próprio bolso. Financiar obras públicas, fazer doações astronômicas, a fortuna escoava na mesma velocidade que entrava só para manter as aparências. É o pesadelo supremo da ostentação, regado a banquetes e gladiadores. E enquanto essa elite queimava dinheiro, o contraste da vida nas ruas era brutal, né? Brutal é a palavra certa. De um lado, você tinha a engenharia parecendo ficção científica para a época. Aquedutos quilométricos, tipo a Água Cláudia, cruzando montanhas para trazer água doce. E as termas também. Sim, as termas. Que não eram só banheiros públicos, mas complexos inteiros, com piscinas aquecidas, bibliotecas, música. Mas essa glória arquitetônica escondia uma precariedade muito séria. A maior parte da população em Roma vivia amontoada em ínsulas. Que eram os prédios de apartamentos, certo? Isso, prédios de madeira super frágeis. O risco era tão grande que incêndios destruíam quarteirões inteiros com uma frequência aterrorizante, mesmo tendo bombeiros. Misericórdia. E pior, a falta de esgoto na grande maioria das casas fazia com que os dejetos fossem parar no meio das ruas. A capital do mundo cheirava muito mal e era coberta de sujeira. Esse contraste entre grandiosidade e miséria era o dia a dia deles. Mas enquanto as elites comilhavam e a plebe fugia de incêndios, uma revolução invisível começou nas províncias mais distantes. Ia desafiar a própria base do imperador. O choque de deuses, o grande choque religioso. O povo conquistado podia instalar os deuses locais que quisesse. Havia centenas de divindades. A única regra do sistema romano era manter o software principal rodando, que era reverenciar o imperador como Deus e aceitar a superioridade do Estado. Mas aí, no século I, na Palestina, surge Jesus, pregando um monoteísmo estrito e dizendo ser filho de um único Deus. Então, o que tudo isso significa na prática? Se conectarmos isso a um panorama maior, causou um erro fatal no sistema romano. Não era só ofensa religiosa. Para Roma, recusar cultuar os deuses do Estado ou a divindade do imperador era crime cívico, era traição. Porque atacava o princípio augusto do imperador, né? Exato. Dizer que existe um só Deus e que o imperador é só um homem era declarar rebelião contra a estrutura política. O que explica a violência não foi só disputa de ideias, foi tentativa de extermínio, crucificações, apagamento histórico. O imperador Adriano, lá por 132 d.C., mandou destruir Jerusalém. E fez questão de profanar locais sagrados.
Sim, eu fiquei chocada com isso. Ele construiu um templo para a divindade Adonis, para ritos sexuais, exatamente em cima da Gruta da Natividade. Uma demonstração de força extrema, mas que falhou a longo prazo. O Estado tentou banir os cristãos, mas a fé se espalhou pelas rotas de comércio. Ganhou muita força entre escravizados e trabalhadores braçais, que queriam essa promessa de igualdade que Roma não dava. Mas como essa seita chegou nas elites educadas? Aí entra uma ponte intelectual vital, a filosofia grega, através de uma corrente chamada neoplatonismo. Eles defendiam um princípio único, supremo e perfeito, de onde tudo emanava. Então os teólogos cristãos pegaram essa lógica emprestada. Exatamente. O neoplatonismo deu a linguagem filosófica sofisticada que o cristianismo precisava para ser aceito e debatido pela elite do império. O terreno estava pronto. E isso se consolida em 2 canetadas no século IV. Primeiro, Constantino percebe a força disso e assina o Édito de Milão em 313, trazendo tolerância. O império para de matar. E depois vem a cartada final com o imperador Teodósio. Sim, o Édito de Tessalônica em 380, o cristianismo vira religião oficial e proíbe os cultos politeístas antigos. O império que perseguia vira o propagador. Essa adaptação deu uma sobrevida ao império, mas resolveu só uma fratura interna, porque o tamanho colossal que ajudou o cristianismo a se espalhar virou o maior inimigo da administração. Um gigante inadministrável. Mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Isso numa época em que a velocidade da informação era a de um cavalo a galope. A burocracia era imensa. E muito custosa. A economia romana dependia do fluxo contínuo de pessoas escravizadas nas guerras para trabalhar nos latifúndios. Mas as conquistas pararam, lembra? A fonte secou. Secou. Sem escravizados, os donos de terras não conseguiam sustentar a superprodução. As cidades empobreceram, gerando inflação. Sabe a impressão que dá? É que o Império Romano virou uma rede de franquias, que cresceu rápido demais, a matriz perde o controle de qualidade, a burocracia engole o lucro. E os gerentes locais assumem o poder. É uma ótima analogia. Isso gerou um êxodo urbano total. Para não morrer de fome, as pessoas fugiram das cidades de volta para o campo. E surge o sistema do colonato. Os latifundiários pegavam as terras e loteavam para os trabalhadores que chegavam das cidades. O colono ganhava o direito de plantar e viver lá, em troca de dar boa parte da colheita e do trabalho para o dono da terra, que ainda oferecia proteção com milícias próprias. O poder real saiu do Estado e foi para os fazendeiros, o embrião do feudalismo. Mas essa fuga para o campo destrói a arrecadação de impostos, né? E sem imposto, o exército enfraquece. Tentaram arrumar isso na canetada administrativa, óbvio. Tentaram de tudo. Diocleciano, lá em 293, inventou a tetrarquia. Dividiu o império em 4 governantes. Que falhou miseravelmente, porque dividir exércitos entre generais vaidosos só gera guerra civil. Invariavelmente. Décadas depois, Constantino tenta reunificar e muda a capital lá para o Oriente, criando Constantinopla. Mas a fratura estava dada. Até que, em 395, Teodósio divide definitivamente em 2, Ocidente e Oriente. O Oriente continua rico, mas o Ocidente vira um alvo esgotado, sangrando economicamente. O que nos leva ao efeito dominó global e à famosa queda de Roma. As invasões bárbaras. Historicamente, para Roma, bárbaro era quem não falava latim, ponto. Englobava os povos germânicos, godos, francos, saxões. Mas eles não acordaram um dia e resolveram invadir tudo do nada, né? Havia paz, trocas. Eu fico maravilhada com esse efeito borboleta histórico. Os romanos foram empurrados para o abismo por causa de um povo que vinha das fronteiras da China. É loucura, né? Os hunos. Povo nômade e guerreiros montados absurdos. Eles começaram a migrar para a Europa e pressionaram as tribos germânicas nas fronteiras romanas. Espremidos entre os hunos e os romanos, os germanos tiveram que romper as defesas em desespero buscando proteção. E isso não foi só fogo e espada de início. Teve muita miscigenação. Bastante. Eles já estavam dentro do império trabalhando como mercenários, colonizando áreas. Os godos, por exemplo, adotaram o cristianismo lá em 340. A sociedade já estava se fundindo. Mas a pressão contínua faz a barragem estourar.
Alarico, líder dos visigodos, saqueia Roma em 410. Depois, os hunos saqueiam a Península Itálica em 452. Até que, sem batalhas cinematográficas, acontece o golpe burocrático final. Em 476, o líder Odoacro depõe o jovem imperador Rômulo Augusto tranquilamente. O Ocidente não precisava mais de um imperador. A superpotência cai. Mas olha que curioso. Enquanto Roma desabava e sofria invasões, as nossas fontes dão um salto para o outro lado do mundo, no mesmo período exato, para falar de uma metrópole vivendo ascensão e declínio. Por que a gente incluiu Teotihuacan no meio da história de Roma? Para destacar os paralelos da experiência humana. Duas metrópoles massivas. Teotihuacan, perto da atual Cidade do México, teve seu auge no século IV. Chegou a ter 200 mil pessoas. Eles não tinham o comércio de especiarias de Roma, mas dominavam a obsidiana, né? Exatamente. A rocha vítrea para armas e ferramentas. Economia fortíssima baseada nisso, milho e cacau. Tiveram um sistema de escrita que influenciou astecas e maias. Mas a partir de 600 d.C., entraram em declínio. Hídrica e agrícola, e revolta do próprio povo contra as elites, porque as áreas monumentais foram incendiadas. A infraestrutura física das duas metrópoles não resistiu ao tempo. O gigantismo cobrou o preço nas duas. Sustentar 200 mil pessoas exige recursos que uma hora acabam. E isso nos leva a uma reflexão importante, caminhando para o nosso resumo. A jornada toda mostra que impérios não caem da noite para o dia, né? De jeito nenhum. Odoacro tirando a coroa foi só o apagar das luzes de um prédio que já estava sendo demolido há séculos. Roma sofreu transformações na fé, na economia com a ruralização e na integração dos povos germanos antes de cair. E eu quero encerrar com um pensamento provocativo para quem está ouvindo a gente. Os livros dizem que Roma caiu politicamente em 476. Ali, o império acabou. Mas olha bem para tudo que a gente discutiu hoje. Fica difícil acreditar em um fim absoluto. Pois é. As estradas deles continuaram a ser usadas pela Europa por milênios. A religião que eles tentaram apagar domina o globo hoje e dita o nosso calendário. E até as nossas palavras. Sim. O português que eu e você estamos falando agora é filho direto do latim que eles falavam nas ruas sem esgoto da capital deles. Então a pergunta é: quando as estruturas de poder de uma sociedade desmoronam fisicamente, será que o império morre mesmo? Ou ele só se liberta das fronteiras para dominar a mente das gerações futuras de forma invisível? É uma reflexão vital. As inovações e as ideias deles moldaram continentes séculos depois das quedas físicas. Com certeza. A gente encerra nossa viagem no tempo por aqui. Continuem questionando tudo. Até a próxima jornada de descobertas.